Já se perguntou qual abordagem escolher no momento de construir a sua API? REST ou GraphQL? Desde o surgimento do GraphQL, essa pergunta tem assombrado a comunidade de desenvolvedores web. Eu, inclusive, tinha muita dúvida sobre isso, porque de um lado a gente tem o modelo tradicional, que dominou o mercado por anos, enquanto o outro vem revolucionando a forma como a gente escreve, como a gente constrói as nossas APIs. Então, no vídeo de hoje eu vim matar de uma vez por todas essa dúvida e a gente vai comparar diretamente o REST com o GraphQL. Vamos entender as vantagens e desvantagens de cada modelo com um exemplo prático para você decidir no final qual é a melhor abordagem para o seu projeto. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos começar pelo REST. O REST é um estilo arquitetural para comunicação entre sistemas distribuídos e ele foi introduzido por Roy Fielding na sua tese de doutorado nos anos 2000 e rapidamente ele se tornou o padrão utilizado para o desenvolvimento de APIs web. O REST ele é baseado em recursos, onde cada recurso possui um endpoint único. Por exemplo, se a gente vai manipular os usuários da nossa aplicação, o usuário seria um recurso, ele é um objeto palpável da nossa aplicação. Então, toda vez que a gente fosse fazer alguma operação que diz respeito ao usuário, a gente sempre bateria no endpoint que tem o sufixo de /user, ou /usuário, ou /users, né? Como a gente resolvesse chamar. Mas ele sempre deveria seguir esse mesmo padrãozinho, com esse sufixo de usuário na frente para indicar que a gente está manipulando aquele recurso, que é o nosso usuário. O que seria essa manipulação? Pode ser desde eu recuperar alguma informação sobre um usuário específico ou recuperar a informação de todos os usuários, até alterar informações de algum usuário, né? Deletar, adicionar novas informações, remover informações desse usuário, atualizar, etc. Então, em toda API que segue de fato o padrão REST, a gente vai utilizar endpoints únicos para manipular cada recurso. E quando a gente tem mais de um endpoint que manipula o mesmo recurso, elas usam o mesmo sufixo ali, né, do recurso para fazer essa identificação. Outra característica do padrão REST é que ele utiliza os métodos HTTP para identificar qual ação vai ser realizada em cima do recurso. Então, por exemplo, se eu crio um endpoint de /users e recebe requisições do tipo GET do método HTTP, aquilo significa que eu vou estar recuperando informações de usuário, certo? Vou estar fazendo um retrieval de informações. Se eu criar um endpoint que escuta, né, ali no /users, só que somente o método post, significa que eu estou esperando informações, certo? Para cadastrar um novo usuário, que ele é um endpoint utilizado para cadastro de informações. Se eu tenho um endpoint que escuta o método put HTTP, quer dizer que eu vou ter atualização de dados, certo? Eu já tenho o cadastro, porém eu vou atualizar dados desse cadastro. Agora, se eu utilizo o método delete, significa que eu vou estar deletando um recurso, eu vou estar deletando um usuário. E tudo isso a gente vai fazer através da identificação única de cada recurso, né? Que é o que a gente chama de ID. Então, sempre quando eu precisar pegar a informação específica de um usuário, eu vou passar o ID desse usuário. Eu quero deletar ele, eu passo o ID. Eu quero atualizar uma informação, eu passo o ID. Quando eu faço o cadastro de um usuário, eu recebo esse ID para eu conseguir ir fazendo a manipulação desse recurso, certo? Pelo menos esse é o padrão que deveria ser seguido. E a terceira característica mais importante do padrão REST é que ele é um padrão sem estado, né? Stateless. O que isso significa? Que o servidor, ele não vai armazenar um estado entre as requisições. Ou seja, toda vez que a gente disparar uma requisição para um servidor web e segue ali o padrão REST, a gente vai precisar fornecer no corpo dessa requisição e nos headers e nos parâmetros, etc., todo o contexto necessário para que o servidor consiga lidar com essa nossa requisição e fazer a operação que a gente deseja. Então, por exemplo, digamos que eu loguei na minha aplicação, certo? Eu vou chamar um endpoint ali específico de /login. No retorno desse endpoint, provavelmente eu vou receber um token, certo? Eu vou receber ali um token de autorização. Depois, quando eu for fazer as próximas requisições de, por exemplo, recuperar o meu saldo ou recuperar informações privadas da minha conta, para que eu consiga fazer essas operações, eu vou sempre precisar passar esse token para mostrar para o servidor que eu estou autenticada, para que ele consiga identificar que
quem eu sou, que usuário eu sou, certo? E se eu tenho permissão ou não para recuperar aquelas informações. Então, o servidor em si, ele não armazenou a informação de que eu tô logada, né? Ele não colocou ali, o IP 12345 tá logado, certo? E pode acessar. Não, essa informação ela vai estar contida no token. Então, toda vez que eu for me comunicar com aquele servidor, em todas as requisições eu preciso prover esse contexto necessário para que ele possa atender a minha requisição. E prover o contexto necessário vai desde passar a informação de qual ID de usuário tu quer manipular, qual recurso tu tá querendo acessar, até a passagem ali de um token de autorização ou um cookie, alguma coisa que o servidor te enviou posteriormente e agora tu passa a repassar para ele para que ele consiga te identificar. E agora uma dúvida que sempre surge para quem tá aprendendo mais sobre o padrão REST é qual é a diferença entre REST e RESTful. REST é o estilo arquitetural, como eu mencionei para vocês, e ele tem uma série de princípios. Eu falei os 3 mais importantes, certo? As 3 características mais marcantes desse padrão, desse estilo arquitetural, mas ele é composto de outros princípios. E quando a gente diz que uma API é RESTful, significa que ela segue à risca todos os princípios estabelecidos pelo padrão REST. Então, para que uma API ela seja uma API RESTful, ela tem que estar atendendo a esses princípios, que são no total 6 princípios. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link certinho explicando cada um deles. Eu expliquei os 3 mais importantes. Agora, diferente do REST, o GraphQL é uma linguagem de consulta para APIs. Ela foi desenvolvida pelo Facebook em 2012 e lançada publicamente em 2015. Então, por ser uma linguagem de consulta, uma API que segue o padrão GraphQL, ele vai permitir que o cliente solicite exatamente os dados que ele precisa, sem sobrecarga de informações desnecessárias. Então, enquanto no REST, cada endpoint retorna um conjunto fixo de dados, no GraphQL o cliente vai poder informar ali na requisição quais dados ele precisa e inclusive manipular mais de um recurso, certo? Então pedir diversos dados em uma única requisição. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o GraphQL ele foi projetado justamente para isso, para resolver os problemas de overfetching, que era quando eu fazia uma requisição e recebia dados demais, certo? Que eu nem precisava utilizar, ou quando eu tinha um problema de underfetching, que é quando a gente precisa fazer diversas requisições para obter todos os dados que a gente precisa, porque em um único endpoint REST a gente não conseguia todas as informações necessárias para exibir numa tela, por exemplo. Então essa é a principal característica do GraphQL. O cliente ali da aplicação, certo? O cliente da API, ele vai poder informar no momento de realizar a requisição, então ele vai poder solicitar exatamente os campos que ele precisa, nem mais nem menos, o que acaba economizando dados que trafegam na banda e também acaba evitando, né, que a gente precise fazer várias requisições agregadas para obter ali vários dados que eu precisava manipular ou que eu precisava exibir. Outra característica do GraphQL é que ele vai ter um endpoint único, que normalmente é chamado de /GraphQL, então tu só utiliza aquele endpoint, porque ele é teu endpoint de query. O que tu vai passar no corpo da requisição é a query que tu vai fazer, e o que ele vai te retornar é exatamente os campos que tu pediu. Então, uma outra característica é que as respostas elas são totalmente previsíveis, certo? Ele só vai te retornar o que tu pediu ali na query, certo? No corpo da tua solicitação. E isso, consequentemente, vai gerar menos requisições. A gente normalmente vai fazer uma requisição única e obter todos os dados ali que o front-end precisa, ou todos os dados que a nossa aplicação precisa para seguir a vida e seguir ali as funcionalidades dela. Então, agora que a gente já entendeu a diferença teórica entre os dois padrões, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Eu vou pegar literalmente a mesma API, foi construída usando o padrão REST e usando GraphQL, para vocês entenderem na prática a diferença. Então, aqui para o nosso exemplo, eu vou usar a Poke API, que eu tenho certeza que você já conhece, que é a API aqui dos Pokémons que retorna informação sobre eles e que é muito utilizado, né, para quem está aprendendo desenvolvimento web para fazer os seus projetos pessoais. Então, a Poke API, recentemente, ela lançou uma versão beta, certo? De uma API em GraphQL, certo? Da mesma API ali dos Pokémons, só que usando o padrão de GraphQL. E a gente vai usar literalmente aqui a API em GraphQL e a API em REST pra gente fazer a comparação e entender a diferença entre os dois. Aqui eu tô na documentação da Poke API e ele já me dá aqui, ó, na home da documentação, o endpoint necessário, certo? Pra eu buscar informações sobre o Pokémon Ditto, né? Ditto é um dos Pokémons, aqui é o nomezinho dele, certo? Então, aqui a gente tem a URL, certo? Da Poke
PokeAPI. E aqui, em seguida, a gente tem o endpoint certinho, né? O path que a gente vai fazer a chamada. E olha só que interessante. Se vocês observarem aqui, esse endpoint, ele segue uma estrutura bacana. A gente tem aqui primeiro esse /API, né? Esse /API, muito utilizado quando a gente tem o mesmo domínio sendo utilizado para o front-end e para o back-end. Aí, normalmente, o front-end, ele fica no domínio raiz, assim. Então, por exemplo, digamos que a PokeAPI tivesse um front-end. Que, no caso, ela tem, né? A gente tá literalmente aqui no front-end dela, que é a documentação dela. O front-end, ele fica rodando aqui em pokeapi.co. Ele fica aqui na raiz do domínio. Enquanto a API, ela vai estar respondendo aqui embaixo, né, do sufixo /API. Então, sempre quando eu quiser chamar a API da PokeAPI, eu vou adicionar o sufixo /API. Quando eu quiser acessar o front-end, eu não vou passar esse /API e aí eu vou estar acessando as páginas do front-end, tipo pokeapi.co/about, /docs/v2 e etc. Então, esse é um primeiro ponto que é muito utilizado aqui quando a gente compartilha o mesmo domínio entre front-end e back-end, principalmente quando a gente tem um back-end ali em REST. Segundo ponto, vocês devem ver que seguido aqui de /API tem esse /v2. O que isso aqui é? Isso aqui basicamente é uma forma da gente controlar o versionamento da nossa API. O que significa o versionamento? A gente pode fazer atualizações no nosso back-end que vão mudar a forma como a gente retorna as informações. Pode mudar, inclusive, o tipo dos dados, pode mudar a formatação deles, né, ali a estrutura dos objetos, enfim, ou adicionar informações novas, remover informações, etc. Beleza, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer essas alterações. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para manter a compatibilidade com outros clientes, né, outros front-ends, por exemplo, que estão chamando a nossa API e continuam consumindo a versão antiga da nossa API. Então, para controlar esse versionamento da API, em questão ali de se eu fiz atualização dos dados que estão sendo retornados, a gente controla isso através aqui de um pathzinho que indica qual a versão eu quero consumir. Se eu quisesse consumir a versão 1 da PokeAPI, eu ia chamar /API, /v1 e aí, então, passar o endpoint que eu quero acessar. Se eu quero consumir a V2, ou seja, que trouxe novas atualizações aqui pro back-end da PokeAPI, né? Pode ter removido ou adicionado informações. Aí eu tenho que consumir aqui do prefixo /v2, certo? E eu tava falando o sufixo antes, mas é prefixo, né? Porque vem antes, então é prefixo. Isso aqui é um padrão muito comum em APIs REST, tá? E aí, continuando, vocês devem ver aqui que depois de /v2 tem um /Pokémon. O que é esse /Pokémon aqui? É o recurso que eu quero acessar. Eu tô querendo acessar ali os objetos de Pokémon. E aí eu posso fazer diversas operações, como eu falei pra vocês, né? Eu posso recuperar a informação de todos os Pokémons, eu posso estar querendo pegar a informação de um Pokémon específico, eu posso estar querendo editar a informação de um Pokémon, excluir um Pokémon, etc. Então aqui, logo depois do recurso /Pokémon, vem a identificação desse recurso. Então, qual é a identificação? É o nomezinho dele, né? Então, depois de /Pokémon, eu passo um /dito, o que significa que eu tô querendo pegar as informações especificamente do Pokémon dito. Se eu quisesse pegar aqui a informação do Pikachu, eu ia passar /Pikachu, e aí ele ia me trazer aqui as informações do Pikachu, certo? Isso é a forma como a PokeAPI funciona, mas eu quis trazer de exemplo porque eles seguem certinho o padrão REST, certo? Então é muito bom aqui pra gente aprender sobre o padrão REST ou olhar aqui a PokeAPI, porque eles seguem certinho aqui a especificação de uma API REST. Mas caso eu queira pegar a informação de todos os Pokémons, eu acredito que é só eu entrar aqui em /v2, /Pokémon, e ele já traz tudo. Eu não tenho certeza, mas vamos testar. Normalmente é assim, né? A gente tem um recurso e aí na raiz do recurso traz todos, né? Como se fosse um get all. Aí quando eu quero pegar um especificamente, aí eu passo ali o identificador único. Nesse caso aqui, a PokeAPI tá usando o nome do Pokémon como identificador, mas poderia ser o ID dos Pokémons, né, pra ser usado aqui como identificador. Eu vou chamar aqui /Pokémon pra ver o que ele retorna, ó. E ele retornou 20 resultados, então realmente ele trouxe aqui todos, né, ele fez um get all, mas provavelmente ele tá usando uma paginação ali pra somente trazer 20 por página. Se eu pegasse a próxima página, a página 2, ele ia me trazer mais 20. E por aí vai, tá? Então é assim que funciona uma API REST. E a gente pode copiar aqui, inclusive, o endpoint certinho, colar aqui no nosso navegador e fazer a requisição que vai funcionar. Quando a gente faz a requisição aqui direto pelo nosso navegador, a gente tá fazendo uma requisição do tipo GET. A gente tá utilizando o método GET HTTP. Então, quando eu faço um GET, eu tô fazendo um retrieval, né? Tô recuperando informação. No caso aqui, recuperando a informação de todos os Pokémons. Ou eu posso recuperar só a informação do Pikachu.
E aí aqui eu recebo a informação do Pikachu. Aí vocês já percebem que se eu quisesse pegar a informação do Pikachu e ao mesmo tempo pegar a informação do Ditto, eu teria que fazer duas requisições diferentes. Eu teria que chamar /Pikachu e /Ditto pra pegar a informação dos dois, caso eu quisesse mostrar ali na minha tela, por exemplo. Ah, Fê, mas é só chamar o /all e pegar tudo. Não, normalmente quando a gente faz aqui o /all, né, pra pegar a informação de todos os usuários, de todos os pokémons e tal, ele não traz todos os detalhes daquele recurso, né? Ele não traz todas as informações aqui dos pokémons. Ele só traz uma listagem, né? Normalmente esse endpoint que traz todos, ele é usado pra fazer uma listagem. Mas quando eu quero pegar os detalhes específicos de um recurso, né? Daí eu tenho que passar ali o identificador do recurso, né? No caso aqui, o nome do Pokémon, mas poderia ser o ID. E aí sim eu pego todos os detalhes daquele Pokémon. Se eu estivesse acessando só a listagem geral, ele só traz o nome e a URL aqui, por exemplo. E, inclusive aqui na URL ele traz através de ID, ó. E aí se eu chamar aqui /Pokémon /1, ele traz a informação do Bulbasaur, traz os detalhes aqui dele. Então eu posso inclusive fazer por ID, como eu mencionei pra vocês. Então, caso eu quisesse pegar a informação do Pikachu e do Ditto, eu teria que fazer duas requisições, tá? Agora vocês vão ver que no GraphQL o pensamento é totalmente diferente. Então vamos lá ver como é que funciona no GraphQL. Essa interfacezinha aqui que a gente tá vendo é basicamente a interface GraphQL da PokeAPI. Tá? Quando a gente está rodando uma aplicação, quando a gente está rodando uma API que usa GraphQL, normalmente ela tem esse console aqui que nos permite fazer queries, né, através do navegador. Lembra que eu falei para vocês que uma API que segue o padrão GraphQL, normalmente ela só vai ter um endpoint, que é esse endpoint aqui, /GraphQL, certo? Que é um endpoint que vai receber a query. Então, normalmente esse endpoint, ele só recebe ali as requisições com a informação da query no body, certo? E aí retorna ali os dados que a gente solicitou. E aí, normalmente, as APIs têm também esse /console, que é um console visual, né? Uma maneira visual da gente interagir com aquela API. Eu posso fazer tanto a requisição direto para /GraphQL, fazendo ali um post e passando no corpo a query que eu quero fazer, ou interagir aqui através do console visual. E aqui no console visual, vocês já conseguem ver que a dinâmica é totalmente diferente, certo? O pensamento é totalmente diferente. O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá montando uma query. Essa query aqui é basicamente para recuperar a informação do Ditto. Eu tô fazendo aqui uma query, eu dou o nome que eu quiser para ela, certo? Eu chamei aqui de get Ditto info, né? Para pegar a info do Ditto. E aí eu monto essa minha query. Como é que eu tô montando a minha query? Bom, eu tô fazendo aqui um where, né? Eu quero selecionar do recurso Pokémon o Pokémon que tiver o nome igual a Ditto, né? Eu tô montando uma query aqui. Lembra que GraphQL é uma linguagem de consulta, então a gente vai seguir a sintaxe do GraphQL para montar as nossas queries, montar as nossas consultas. E aí, quando eu encontrar um Pokémon que tem o nome Ditto, eu quero recuperar essas informações aqui dele especificamente. Eu quero pegar o height dele, né, a altura dele, o nome, base experience e as habilidades dele. Quero recuperar aqui o nome de cada habilidade que ele possui. Quando eu rodo essa query, ele me retorna aqui, ó, o height do Ditto, né, o nome dele, base experience e as habilidades que ele tem. Se a gente ir lá na REST API e abrir aqui a requisição que a gente fez, vão ver que veio várias outras informações, né? Veio muitas informações. E muitas dessas informações talvez eu nem fosse usar no meu front-end, mas isso aqui é fixo, eu não consigo manipular numa API REST o que ele vai me retornar. Ele me retorna sempre os dados fixos de acordo ali com o endpoint que eu chamei, certo? Então ele me trouxe aqui, ó, as habilidades do Ditto. Só que ele trouxe todas as informações da habilidade. E se eu só precisasse no nome, todas essas outras informações aqui iam ser inúteis. Mas são as mesmas, ó, é o Limber e o Imposter. Se a gente olhar aqui no GraphQL, ó, é Limber e Imposter, então são as mesmas habilidades. Se a gente procurar aqui pela altura, ó, o height vai estar aqui em algum lugar, deixa eu achar, e height, aqui ó, height 3, mesma informação, base experience 101, mesma coisa que a gente tá observando aqui no GraphQL, só que aqui ele tá me retornando só o que eu pedi, certo? Só as informações que eu queria. Agora, a grande diferença vai estar aqui, ó. Cara, e se eu quisesse buscar as informações do Ditto e do Pikachu, que são os dois que eu vou mostrar ali na minha tela, né? Os dois que meu front-end vai precisar. Eu precisaria fazer uma query nova? Não, eu posso usar a mesma query. Então eu posso vir aqui, ao invés de equal, eu vou usar aqui o filtro de in e eu quero buscar pelos Pokémons que tiverem nessa lista aqui. Então, a lista que contém Ditto e que contém Pikachu. E aí eu vou recuperar tanto as informações do Pikachu quanto do Ditto, tudo numa única requisição, tudo numa única query. E observa, se eu precisasse somente fazer uma lista ali da altura dos Pokémons, a altura do Ditto e a altura do Pikachu, eu excluía todos os outros atributos aqui que eu tô buscando, né, todos os outros campos, excluía e só deixava height. E aí fazia a requisição assim. Acho que eu excluí coisa demais, deixa eu ver. Eu excluí coisa demais, ó. Só deixava o height. Aí rodo aqui,
e ele só me traz a altura dos dois, certo? Ah, não, quero incluir um nome também, né, pra eu saber pelo menos qual o nome pertence àquela altura. Beleza, bota o nome. Então vem o nome e o height. E eu consigo ir manipulando. Inclusive, eu consigo buscar por outros recursos aqui. Então, eu não quero só fazer uma requisição pros detalhes de um Pokémon. Eu quero incluir aqui, saber os nomes dos movimentos que tem disponível no jogo. Eu quero saber, sei lá, qualquer coisa que tenha disponível nessa API. Cara, eu posso incluir tudo isso aqui na minha query. E normalmente o console aqui do GraphQL já nos ajuda a ir montando a query aqui pra gente, né? A gente vai clicando aqui em qual recurso a gente quer consultar, qual campo, etc. Vai clicando, ele vai montando a query aqui pra nós. Mas, obviamente, a gente tem que saber preencher depois as informações que a gente quer, né? Vou buscar pelo tipo, quero buscar por todos, quero filtrar por algum específico. Aí eu vou ter que saber ir montando aqui a query, respeitando a sintaxe do GraphQL. Mas, no geral, é esse o funcionamento, é essa a diferença dos dois. Agora, vamos entender em quais cenários o GraphQL ou o REST são mais vantajosos. Se você tá gostando do conteúdo desse vídeo até agora e quer ter acesso a um material de estudos exclusivo, dando exemplos de REST e GraphQL em Java, considere se tornar um membro aqui do canal. O botão de Seja Membro tá aqui embaixo e tem o link também na descrição do vídeo. E ao se tornar um membro, além do acesso a esse material, você vai ter acesso a mais de 80 horas de conteúdo. Tem bastante conteúdo técnico de Java, tem front-end, tem sobre arquitetura, tem sobre AWS, tem conteúdo de carreira, tem muita coisa, tem uma playlist aqui dos vídeos exclusivos de membro aqui do canal, se você quer dar uma olhada nesses conteúdos. Você também vai ter acesso a outros materiais exclusivos que eu já produzi para os membros, vai ter acesso a uma comunidade exclusiva no Discord, onde eu tô lá ativamente tirando dúvidas, conversando com vocês. E para quem for membro sênior para cima, também tem um meetzinho dos membros que acontece mensalmente pra gente se conectar e fazer network. Mas, além de todos esses benefícios, a principal coisa é que você ajuda o nosso canal. Você dá o suporte necessário para que eu consiga fazer cada vez mais conteúdos de programação e tecnologia gratuitos para a nossa comunidade e acessível para todos. O valor é apenas R$ 4,99, é mais barato que um cacho de banana e você vai ajudar demais. Então, se você ficou interessado, o link tá aqui na descrição do vídeo e bora continuar o conteúdo. Então, começando pelas vantagens do GraphQL, como a gente já viu, o GraphQL ele evita os problemas de underfetching e overfetching. Outra vantagem muito forte do GraphQL é que ele vai permitir múltiplas consultas em uma única requisição, o que vai dar muita mais flexibilidade e liberdade para os clientes da nossa API, certo? Que no caso pode ser tanto um front-end que vai estar nos chamando, quanto um outro back-end que vai estar chamando ali a nossa API. Mas o GraphQL também tem algumas desvantagens. A primeira delas é que ele pode ser um pouco mais complexo de implementar, justamente por ser um padrão mais novo e não ser tão habitual ainda na comunidade. Então ele acaba se tornando um pouquinho mais complexo, a forma de pensar é um pouco diferente. Segundo ponto é que ele nem sempre vai conseguir aproveitar o caching do HTTP. Então o padrão HTTP, certo? Que é o padrão utilizado para as requisições da web, então o próprio GraphQL ele usa HTTP também, só que ele não segue ali os métodos, né? Ele implementou ali seu formato próprio, mas as requisições elas andam ali em cima do protocolo HTTP. O protocolo HTTP ele tem um recurso de cache e com o GraphQL é bem mais difícil a gente utilizar o cache do próprio protocolo HTTP. Então isso pode ser uma desvantagem quando tu quer cachear algumas requisições de uma maneira mais simples. E a terceira desvantagem é que uma API GraphQL pode apresentar alguns problemas de performance em queries que são muito complexas, que fazem a consulta ali de vários dados, certo? Então eu já passei por problemas disso no trabalho e já vi vários artigos, vários posts falando sobre isso, inclusive também explicando como tratar isso, mas eu sei que é um problema um pouco mais comum, certo? A gente pode acabar passando por esses problemas de performance, então tem que tomar cuidado no momento que for implementar. Agora falando do REST, a primeira vantagem é que ele tem uma boa compatibilidade com os navegadores, então por ser o padrão da web por muito tempo, os navegadores já implementaram ali alguns recursos padrão para o protocolo REST, então tem essa compatibilidade um pouco melhor. E quando eu digo compatibilidade, não é, funciona o REST e não funciona o GraphQL. Não, o GraphQL também vai funcionar sem problema no navegador. O ponto é que, às vezes, o navegador tem uns recursos extras para debug ou para observar as requisições, etc., que foram feitos, pensados no padrão REST, certo? É só isso que eu tô dizendo. Então,
pode dar essa facilitada. E aí o segundo ponto conversa justamente com isso, que é a familiaridade e a simplicidade do padrão REST, porque ele é adotado aí na comunidade web há um bom tempo. A gente tem vários materiais sobre isso, vários conteúdos, muita coisa na comunidade falando sobre esse padrão, vários exemplos e etc. Então isso acaba ajudando para quem tá começando, mas para quem já é mais experiente, acho que não seria um ponto diferencial. E a terceira vantagem é que é fácil de fazer caching usando ali o recurso do próprio protocolo HTTP nas APIs que utilizam o padrão REST, certo? É bem fácil utilizar ali o caching das requisições HTTP. Agora as desvantagens é justamente o overfetching e o underfetching que eu já tinha mencionado. O problema também de fazer muitas requisições para buscar todas as informações que o nosso front-end ou o cliente ali da nossa API precisa, certo? Então ele vai ter que disparar múltiplas requisições para conseguir agregar ali todas as informações que ele necessita. E o terceiro ponto é que o padrão REST ele apresenta uma certa dificuldade para que a gente consiga fazer a evolução das nossas APIs sem quebrar a compatibilidade. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês, utilizando o prefixo para ditar qual é a versão, né? Tipo /v1, /v2, /v3, é uma solução bem comum para esse problema, mas é um problema que realmente existe, né? Essa solução é super aceita na comunidade, a galera usa bastante, as empresas utilizam muito isso, mas é ruim porque, né, tu tem que ficar ali mantendo vários endpoints ativos para controlar o versionamento da tua aplicação. Enquanto no GraphQL, tu só adicionaria um campo novo e quem quisesse consumir aquele novo campo só consultava ele, quem não quisesse consumir aquele campo é só não fazer a consulta que tu nem vai retornar e não vai quebrar compatibilidade nenhuma dos clientes da tua API. E agora que a gente já entendeu as vantagens e as desvantagens de cada um, vamos responder a pergunta de quando utilizar. Então, eu recomendo vocês utilizarem o padrão REST quando vocês precisarem de uma API simples e fácil de ser consumida, quando vai ter um forte uso de cache HTTP, quando a estrutura da resposta não vai mudar com frequência, ou seja, você vai ter ali clientes consumindo e eles não precisam de diferentes estruturas de resposta e tu não pretende ter atualizações nessa estrutura também. E o quarto cenário é quando a gente tem uma baixa complexidade dos dados que a nossa API está manipulando e está provendo, certo? Então, quando a gente tem ali dados muito simples, vou dar o exemplo de uma API do clima, que só retorna o nome da cidade e o clima atual ou o clima para os próximos 7 dias ou para o próximo mês, sabe? Os dados não são complexos, é só um dado simples, o nome e a temperatura, certo? Não tem outras variações de dados e nem muitos cálculos e nem muitas informações sobre um mesmo objeto ou sobre o mesmo recurso. É bacana a gente utilizar o REST porque ele vai facilitar muito a nossa vida e vai ser bem fácil manter ali uma API REST para manipular esses dados, tá? Porque a gente não vai sofrer muito com aqueles problemas de overfetching e underfetching que eu mencionei para vocês, justamente porque a complexidade dos nossos dados é baixa. Então a gente vai estar lidando ali com poucos dados. Então a gente não vai cair naqueles cenários de over e underfetching. Agora, eu recomendo vocês utilizarem o GraphQL quando vocês tiverem um front-end que precisa de uma grande flexibilidade das requisições. O que isso significa? Cara, um front-end que vai estar exibindo muitos dados que foram buscados na API e vai estar manipulando muitos dados, muitas vezes o GraphQL é mais vantajoso porque tu vai conseguir agregar, né, tudo isso em uma única requisição, tu vai conseguir buscar somente os campos que tu precisa para cada tela, o que vai evitar ali dados sendo transitados de forma desnecessária e também vai evitar que tu precise fazer múltiplas requisições. É justamente nos cenários onde tu vai ter o problema de over ou underfetching, o GraphQL ele acaba sendo mais vantajoso. E normalmente isso acontece em front-ends que manipulam muitos dados, front-ends que exibem muitas informações e que também manipulam muitas informações. Aí o GraphQL acaba casando melhor, certo? Um segundo cenário para o uso do GraphQL é quando vocês querem reduzir o número de chamadas para a sua API. Então, por algum motivo, qualquer que seja, vocês precisam reduzir esse número de chamadas ou já querem começar a API com um baixo número de chamadas, né? Tendo ali um cliente que chama só uma vez e já consiga recuperar tudo que ele necessita, daí o GraphQL ele pode atender bem nesse caso. E o terceiro caso é quando vocês vão ter um projeto que vai exigir constante evolução, mas também vai precisar ter compatibilidade com clientes mais antigos, com versões anteriores. Então, tem casos ali de projetos onde tu vai estar sempre precisando atualizar o teu projeto, atualizando o formato dos dados, os tipos, etc. Só que, ao mesmo tempo, tu vai ter clientes consumindo versões antigas e tu tem que manter essa compatibilidade, certo? Tu não pode quebrar isso, não pode pedir para que eles atualizem, etc. Aí, nesse caso, o GraphQL pode ser mais vantajoso porque ele vai te ajudar justamente
nessa questão de versionamento da tua API. E um caso de uso real do GraphQL é o próprio feed de notícias do Facebook. Eles construíram ali o back-end deles, né, do feed de notícias utilizando o GraphQL, porque cada usuário justamente ele recebe diferentes informações no seu feed, né? Para alguns usuários eles exibem umas coisas, para outros outras, por causa de testes AB, por causa de padrões que eles já perceberam naquele usuário, de preferências do usuário, etc. Então eles têm ali um front-end muito dinâmico que precisa de muita flexibilidade, e aí eles acabaram escolhendo a abordagem do GraphQL. E se você chegou até aqui, comenta Batman aqui nesse vídeo para eu saber que você gostou do conteúdo, e também não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, das próximas lives, e deixa seu like porque isso ajuda demais o canal e faz com que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos de programação e tecnologia de forma gratuita para nossa comunidade. Vamos ficando até aqui e te vejo no próximo live, no próximo vídeo.